Boa tarde, queridos amigos que gostam e apreciam o Passa a Bola, o programa desportivo da Rádio Transforma, e aproveito uma vez mais a apelar à vossa colaboração para subscrever o canal no YouTube e seguir-nos nas redes sociais. Como sempre, começamos com a frase da semana, e essa frase tem a ver com a performance desportiva das equipas portuguesas na Europa. E a frase da semana é que os heróis foram o Benfica e o Porto. O Sporting esteve assim, e a de grande decepção foi o Sporting de Braga. Penso que concordas com aquilo que eu disse, Fernando Jorge, no seguimento da frase da semana. Sim, olá Rui, boa tarde para ti e para os nossos ouvintes que nos vão acompanhar para mais um Passa a Bola. Realmente escolhemos essa frase porque, no geral, o Benfica e o Porto não eram dados como grandes favoritos, mais até o Benfica do que o Porto, na série que calhou um Paris Saint-Germain e uma Juventus que já foram ex-campeões europeus. E o Porto tinha não uma vida facilitada, mas pelo menos uma maior capacidade de entrar ali. Tem outra história, também tem outra história. E depois na o Europa, histórico não é? do Porto. Exatamente. Entretanto, o Porto, como começou mal, depois foi para o carril, inverteu a marcha, contrariamente ao Sporting, e fez um percurso muito, muito otimizado também. Pronto, e ficou apurado. O Sporting assim, porque o Sporting começou bem logo com 2 vitórias e depois fracassou. E na hora H ainda mais, porque precisava só de um empate, mas geralmente o Sporting, quando precisa de um resultado desses, faz o contrário, tem uma decepção. E o Braga foi uma decepção, porque o Braga era na minha ótica, a equipa que tinha uma série que estava completamente à vontade, só tinha lá o União de Berlim, que foi uma equipa que apareceu agora da segunda divisão para a primeira, e até que está na frente do campeonato, agora não, tem menos um joguinho atrás que o Bayern. E, portanto, o Braga foi uma decepção porque era obrigatório o Braga, pelo menos, ficar em segundo lugar e não conseguiu isso. E agora vão-se candidatar aos play-offs. Escalpelizando melhor e começando jogo a jogo e começando pelo primeiro Benfica. Jogo, o Benfica faz uma goleada histórica e faz um apuramento também histórico, porque só na quinta alternativa para garantir o apuramento é a equipa que mais golos marca fora, porque realmente, após uma primeira parte equilibrada, uma segunda parte arrasadora. Uma primeira parte equilibrada, vamos lá ver. O Benfica não entrou muito bem no jogo. Aos 5 minutos até teve um remate perigoso do Maccabi, do Haifa Maccabi. Uma oportunidade. Depois, aos 9 minutos, o Gonçalo acerta no poste. Aos 19, uma grande defesa a remate do Rafa. Aos 20, isto no resumo muito rápido, sintético. Aos 20, o cruzamento do Bá, o desvio de cabeça de Otamendi para o Gonçalo concretizar o primeiro golo do Benfica. Aos 26, um penalti contra o Benfica por mão de Bá na área. O Arte marcou e foi concretizado. Escusado. Foi concretizado, mas é muito ali encostado ao defesa do Benfica. Ele também não pode tirar a mão para trás das costas, como se costuma dizer, não é? Aos 32 minutos, para mim foi a grande surpresa do Benfica, e não acreditava que o Benfica fosse ficar apurado porque saíram principalmente o melhor jogador da equipa que o Benfica lá tem, o Ausnes. Eu já tenho dito isso aqui várias vezes. Estava a ser o melhor jogador do Benfica até ao momento. Pensavas que o Benfica se ia ressentir. E saiu. E eu sentado no sofá disse, mas sai porquê? Não é por cartões amarelos, como aconteceu no Dragão, o treinador tirar os jogadores do Benfica, os melhores, por cartão amarelo. Os melhores, porque na altura estavam com amarelados. Tem que ser por lesão. Ele tem que explicar isto ao fim, porque nenhum dos benfiquistas, nem os que estavam presentes no estádio, nem os que estavam a assistir pela televisão, ficaram perplexos. Sim, confirmou-se a lesão muscular. E confirmou-se depois a lesão, que era aquilo que a gente esperava. Para surpresa de toda a gente, com as substituições que ele fez, eles até entraram bem, o Chiquinho e o Mousa. O Mousa continua a dizer... Aproveito para falar que tu, em off, falavas que o Mousa ia ser preponderante no Benfica. Portanto, o Roger Smith depois explicou ao fim. Terminar a primeira parte, aos 59 minutos, o golo do Mousa de cabeça após um cruzamento do Bá. Aos 69, um livro do Grimaldo, estava feito o 3-1. Aos 73 minutos, o Neres recupera uma bola, passa ao Rafa, este desmarca e pica por cima do guarda-redes, faz o 4-1. E aos 88 minutos... o Benfica faz 5-1. O Benfica faz o 5-1 e, portanto, fica a um golo da passagem ao ficar em primeiro lugar no grupo. O João Mário
num remate, eu vou dizer ao Eusébio que é um remate fora da área, 30 e tal metros, faz um grande golo, faz o 6-1, e o Benfica fica em primeiro lugar porque o Paris Saint-Germain levantou um bocado o pé também no jogo que estava a jogar, convencidíssimo que o Benfica nunca iria lá a ganhar por 6-1 e que ia ficar à frente no golo-average entre os dois. O que é bom. O que é bom. E, portanto, o Benfica evita os tubarões, coisa que o Paris Saint-Germain também estava a tentar evitar, e não é por acaso que o sorteio, já vamos falar mais à frente, lhe deu um tubarão. Passando para o Porto. Para o Porto. Porto faz a imagem do Benfica com a Juventus, penso que faz 75 minutos completamente dominadores perante um Atlético de Madrid com orçamento estratosférico, não é? Depois, na parte final, pôs-se um pouco a jeito, a imagem também do Benfica com a Juventus, mas penso que é um apuramento inequívoco. Sim, o Porto foi completamente, não digo cilindrou o Atlético de Madrid, mas foi muito superior ao Atlético de Madrid. Este Atlético de Madrid, como tu dizes muito bem, tem um orçamento estratosférico em relação ao Futebol do Porto, mas tem um treinador que, para mim, segundo dizia o Ibi, que está finito. É um treinador que está há demasiado tempo já a mais no Atlético, tem bons jogadores, tecnicamente bons jogadores, mas não joga nisso. Joga no plano físico. É uma equipa física, E depois tem lá jogadores como o João Félix, desenquadrados, outros jogadores que têm lá de grande calibre, que estão completamente desenquadrados do esquema de jogo do Simeone. Portanto, o Simeone está a mais, provavelmente irá ser o último ano do Simeone. E o Porto passa bem, fica em primeiro. E o Atlético até nem se apura. Exatamente, o lugar do para grupo. Nada. E o Atlético de Madrid, como fez uma má campanha a nível da Champions League, até fica de fora das competições da UEFA, que é um caso inédito, não é? Andou sempre praticamente lá nos oitavos de final, meias finais e até à final. Depois tivemos um Sporting que começou muito bem a fase de grupos, com aquele empate no Tottenham, arrasta a eliminatória, a passagem para um empate em Alvalade e acaba por se sobrar numa segunda parte, embora me parecendo que existiu ali uma decisão completamente errada do árbitro. O que é que te parece? Sim. O assim do Sporting. Sim, quando eu digo assim, quer dizer que o Sporting podia eventualmente ter passado, porque entrou muito bem e depois decresceu, em nível de qualidade e de jogo jogado, e depois o assim, porque ainda pode recuperar alguma coisa a nível do play-off da Liga Europa, que eu sorteio hoje, que nós vamos falar sobre isso. Sim. Realmente o Sporting entrou muito bem, e aos 39 minutos o Artur Gomes, que veio do Estoril, fez um bom golo. Contava-se que o Sporting que tinha que no mínimo empatar, mas quem joga para o empate perde, geralmente. Que o Sporting fosse mais um bocadinho mais avassalador e tentasse o segundo golo, o Sporting não conseguiu. Psicologicamente veio abaixo. A equipa alemã, o Sporting alemã, começou a vir mais para a frente a pressionar o Sporting e dá-se o caso aos 62 minutos, é o caso do jogo flagrante, que é um penalti mal assinalado na minha ótica e de todos os árbitros, já comentaram e analistas. É um penalti que não existe e qual foi marcado pelo árbitro, e isso dá origem a que o Sporting seja arredado detonou a estrutura mental do Sporting. E a partir daí o Sporting nunca mais se encontrou. Bolas muito divididas, passos mal realizados, a equipa veio abaixo, já anda psicologicamente em baixo, é preciso dizer isto, e claro, não teve capacidade de reação. Mais arrasada ficou. Entretanto, tivemos um Braga que realmente, tendo um grupo muito acessível, acaba por cair para a conferência. Sim, o Braga foi um fracasso. É quando eu digo que foi uma decepção, é que o Braga estava numa equipa com o União de Berlim, o Guilhoze, a contar que o Guilhoze ia ganhar. Até era o primeiro do grupo na altura, antes do último jogo. O Braga e o Malmo, que foi a pior equipa, que não ganhou a ninguém. E podia até ter ganho ao Sporting de Braga. O Sporting de Braga fez o jogo, não criou muitas situações de golo, criou algumas. O Malmo, mesmo assim, uma equipa, parecia outra, não parecia uma equipa da cauda da tabela do grupo do Braga. Jogou razoavelmente bem e o Braga não soube dar a volta ao coisa também, quanto a mim, por o seu treinador, neste caso Artur Jorge, ser um treinador um bocado pragmático e jogar muito no resultado. E como ao Braga bastava o empate, ele capacitou-se que se calhar a jogar um bocado na contenção, que iria para o empate. Acabou por não suceder e tiveram azar. E, portanto, e foram arredados e agora vão ao play-off. Entretanto, aqueles que nós apelidamos heróis vão continuar na sua senda europeia e nós já sabemos
uma vez que estamos a fazer este programa à tarde, já sabemos o destino das duas equipas na Champions League. Portanto, ao Benfica calhou-lhe o Bruges, ao Porto calhou-lhe o Inter. Milão. O que é que te diz? Estas as duas próximas eliminatórias, que serão só em março, portanto é um bocado aleatório estarmos agora a perder, Sim, vai haver seja o que for, mas parece um sorteio favorável, se calhar, mais para o Benfica do que para o Porto. Ora bem, dado o histórico dos clubes. Em termos não é preciso esquecer que o Porto pagou quase com juros a eliminatória com o Bruges quando veio aqui ao Dragão ganhar por 4-0. Acredito que o Benfica vai passar, não digo facilmente, mas em 2 jogos vai passar. É muito superior ao Bruges, sem comparação. O Inter é uma equipa mais difícil ao Porto. O Porto teve aqui mais azar. Havia outras equipas, claro que sim, que o Inter é uma equipa mais competitiva. E se calhar não calhou o Bruges, porque também o Porto não podia jogar com o Bruges, não é? Claro. Não podia jogar com os mesmos. Mas tinha aqui um Eintracht, tinha um Milão, que não é muito fácil, um Chelsea, etc. E, portanto, uma equipa mais ou menos do mesmo nível. Depois tinha os Tubarões, que o Porto e o Benfica ficaram arredados porque não entraram no pote 1. Sim. E, portanto, a priori, o Benfica foi mais favorecido pelo sorteio. À partida, o que temos das duas equipas, temos que dizer é que, se ambas passarem, vão ficar alguns tubarões pelo caminho, porque temos aqui um jogo entre o Paris Saint-Germain e o Bayern, um dos tubarões, dos 5, para mim, dos 5 candidatos a ganhar a Liga da Champions League este ano. O PSG, o Bayern, o Real Madrid, o Liverpool e o Manchester City, para mim são os 5, 2 deles vão dar a vaga, porque 2 deles vão se encontrar. Portanto, só pode sair, um deles tem que sair. Atendendo a isso, é um fator fundamental para uma das equipas portuguesas, uma vez estão lá as duas, se passarem, como não podem jogar entre uma contra a outra, poderem ir até às meias finais. Então, e está tudo em aberto. O nosso otimismo vai mais para o Benfica, mas também o Porto é sempre uma equipa poderosa, é uma equipa que se transcende na Europa e que terá todas as capacidades daqui até março para se sobrepor a um Inter que vai ser sempre um adversário valoroso. Sim. Para o play-off da Europa League, temos o Sporting com o Midland. Os dinamarqueses. Em princípio, o Sporting é favorito. É favorito, mas eu já vi jogar este Midland. Não é uma equipa assim muito fácil. Jogam bem a bola, trocam a bola. Até tem 3 gajos, 3 jogadores na frente, muito perigosos. O Sporting tem que ter muita atenção. E o mal do Sporting neste momento é a defesa. Portanto, a defesa do Sporting está a vacilar muito, incluindo o guarda-redes. E depois temos o Braga-Fiorentina para o play-off da Liga Conferência também. Vai ser um jogo equilibrado. É um jogo difícil para o Braga. A Fiorentina tem um jogo equilibrado. Eu acho que a Fiorentina 50% é uma equipa. Para cada um. Já não... Para completar este ciclo da UEFA, passamos para o ranking monetário. Portanto, como é que as nossas equipas portuguesas se têm, financeiramente, têm oferido? Sim. Relativamente ao Benfica, 61,4 milhões, o Porto 60,317, o Sporting 34,7 milhões e o Braga, muito menos, 9,27 milhões, o que já não é mau. Quer dizer que Porto e Benfica estão com umas já quase receitas, 132 umas receitas extraordinárias. Exatamente. Entretanto, no nosso burgo, na nossa competição local, portanto, o Benfica ontem vai ao Estoril, continua invicto, continua goleador, continua imparável. O que é que tu achas? Acho que eu já tinha dito aqui, aliás, eu tinha dito a ti, e não estavas muito nessa ideia, que ia ser um jogo mais difícil, eu tinha dito aqui que o Benfica acreditava ao nível que o Benfica joga, não digo que seja imparável no Campeonato Português, que o Porto pode-se bater bem com o Benfica em 2 jogos, ou num, conforme se viu quando se encontraram. Mas a nível do geral das equipas do resto do nosso campeonato, o Benfica a jogar a este nível, mesmo sem os melhores, que foi o caso de 2 ou 3 que não puderam jogar, o Benfica tem uma maneira de jogar, é um autêntico carrossel. O Benfica chega com muitos jogadores à frente, aquilo é um carrossel, quando a gente entra no carrossel, anda no cavalo, depois anda ali nas escadas, anda aqui no outro, e eles trocam de lugar com muita facilidade, chega à frente com muita facilidade, concretiza bem, porque aparecem muitos jogadores ali em situação de concretização. Mas temos aqui que destacar o Vlahovic, que faz uma defesa in extremis, embora me pareça que era fora de jogo. Era uma jogada fora de jogo, já analisaram, era uma jogada fora de jogo. Portanto, ia ser revertida pelo VAR. Mas ia ao VAR e a jogada mas essa jogada, mas é uma boa jogada do Estoril. O princípio do jogo foi equilibrado. Sim, o Estoril entrou forte. É preciso dizer que o Estoril também teve 3 baixas e mais uma do Tiago Gouveia.
porque eu já disse aqui e volto a frisar, o Estoril com o Tiago Gouveia é uma coisa e o Estoril sem o Tiago Gouveia é outra. Não faço comparações entre o Barcelona com o Messi e o Messi sem o Barcelona, porque o Tiago Gouveia não está a esse nível. Mas é um dos jogadores que eu gostaria de ver no Benfica, e o Benfica deve estar atento, porque precisa de desequilibradores, contrariamente ao que a maior parte das pessoas dizem, que o Benfica precisa de avançados. Para mim, eu não ia buscar avançado nenhum, que o Benfica tem lá avançados mais suficientes, tem os 3. Inclusive, o Musa está a mostrar agora que com mais minutos e mais enquadrado no Benfica, poderá e ser o Lewandowski e a camisola não lhe pesar muito, agora já me estão a começar a dar algum valor de eu ter falado no Musa, que era um dispensável, não calçava as chuteiras, não passava de suplente e não sei o que mais. Não é bem assim. Portanto, o Benfica com o Musa, o Ramos, se não sair, e o Araújo, tem perfeitamente 3 avançados ali para jogar neste sistema de jogo. Desde que a equipa funcione. Desde que a equipa começa a carburar bem. Sim. O que não tem é substitutos à altura nos extremos. No caso do Neres sair, o Benfica precisa de 2 desequilibradores. E então quem é os 2 desequilibradores que eu ia buscar? Era o Tiago Gouveia, que está no estilo que é do Benfica. Portanto, é de borla, é pacífico. E o Ricardo Horta, ou Braga, que era o que o Benfica queria, e o treinador... Se me permites botar uma chega, que eu ontem vi o Braga Casa Pia, e aquele jogador do Casa Pia, o Godwin, se conseguir finalizar, é outro bom penso jogador. que até será mais incisivo do que o Ricardo Horta. Há mais. Entretanto, o Porto, com algum brilhantismo, porque faz uma exibição tranquila, personalizada, com boas jogadas, portanto, ganha facilmente ao Passos Ferreira, que animicamente está muito por baixo, mas acho que o Porto deu uma boa resposta e jogou muito bem. Sim, o que é que tu achas? O Porto entrou derrompante logo. E depois, sim, aquele primeiro gol também. Ferreira, exato, aquilo arruma logo com o Passos Ferreira, porque vem uma equipa que está com graves problemas, não é? Tenho pena, porque é uma das equipas que eu gosto. É uma equipa que não deve nada a ninguém, merece estar na primeira divisão mais do que algumas que andam aí com grandes dívidas e andam lá não se sabe como. Algumas até por traforice, provavelmente. O Passos Ferreira é uma equipa que já está há uns anos na primeira divisão e merecia continuar. Espero que vá fazer um bom resultado. O Zé Mota é um treinador conceituado, é um bom treinador, já tem muita experiência de primeira divisão e acredito que ele vai fazer alguma coisa. Mas o Passos Ferreira, de momento, precisa de ir ao mercado ou parar o campeonato para descansarem um bocado e recuperar. Sim, fazer alguns acertos com certeza. Atendendo a isso, e como o Porto entrou cheio de velocidade, o Porto aos 4 minutos está a ganhar logo 1-0. E depois marca o segundo golo aos 39 e, portanto, arruma... E há aqui um pormenor que eu acho que teve também influência na boa exibição do Porto, que é o adiantamento do PEP. Do PP. Mas isso... Eu troco sempre para o PEP que o PP. Mas isso eu já disse ao Rui. Em termos de altura, não é bem assim. No último programa que tivemos aqui, lembras-te de eu ter dito aqui que o PEP nunca podia ser deslocado para o lateral direito, que o Porto tem lá, o PP. O Porto tem lá o filho do Sérgio Conceição, que até jogou bem, tem lá o Manafá, e o PP dá-lhes outra profundidade no ataque. E até outra criatividade. Em que as equipas que jogam contra o Porto, se jogarem mais fechadas, o PP é fundamental jogar na frente, porque ele é um desequilibrador, é um indivíduo que tira as chameiras às garrafas, como costuma dizer, e faz uma finta dentro de um armário. E curiosamente, ele era o suplente de Cebolinha, e se o Cebolinha se mantivesse no Brasil, se calhar o PP passava ao lado de uma grande carreira, que é isso que eu prevejo para ele. Em Cebolinha, porque é que o Benfica está melhor do que está agora, porque quando falares em Cebolinha, podemos falar no Yaranchuk que não joga, o Cebolinha não, mas sobretudo eu acho que está melhor pela contratação do treinador. Sim, fundamental. Porque há jogadores que não deram, realmente já vão muito aquém do que aquilo, e o João Mário é o expoente máximo disso. O Mário com 8 golos, o Sporting teve um princípio de jogo dominador, mas com alguma dificuldade em concretizar. Entretanto, há uma expulsão que me parece algo forçada, no meu entendimento, mas que desequilibrou totalmente, até com a substituição aí, Rubem Amorim, acho que foi ágil a resolver, a decidir, e o Marcos foi fundamental para desequilibrar o jogo, e é uma vitória também sem contestação, resumo eu. Sim. Fernando Jorge, o que é que tens a dizer sobre o Sporting? Não tenho a acrescentar muito mais no Sport, só tenho a dizer que também colaboro da mesma opinião, embora seja um take, uma pisadela ao jogador do Sporting.
pela parte deste Afonso Freitas, aos 26 minutos, portanto o Guimarães até aí não tinha feito grande coisa, estava mais compacto a defender, o Sporting entrou bem, e a partir desta expulsão o Guimarães, que já tinha entrado a defender, nunca mais se encontrou. Claro. Não foi aquele Guimarães compacto que a gente viu noutros jogos e que estava a jogar bem. O Guimarães se encontrou completamente, nunca mais foi a mesma equipa e não conseguiu fazer nada, a não ser 2 remates, um na primeira parte e um na segunda parte. O que diz muito pouco, e o Sporting ganhou muito bem. E é bom para o Sporting, até para levantar um bocado a moral às tropas, mesmo até ao Rubem Amorim e ao staff técnico. Entretanto, o Braga, que nesta jornada estava em segundo lugar, portanto seria a sombra mais próxima do líder, o Benfica, cai com o Estoril em casa com o Casa Pia. Bem, o Braga jogou mais ou menos ao mesmo nível com o Casa Pia, que é uma equipa perigosa que joga bem, tem bons conceitos de jogo, boa ideia de jogo, tem bons jogadores, tem uns 3 ou 4 bons jogadores. Só que o Braga, quanto a mim, acusou muito a saída da Liga Europa. E isso pesa um bocado, porque foi um jogo passado 3 dias, quer o Braga, quer os outros clubes. Uns, como tiveram bons resultados, não se nota tanto. O Braga, como tive estes resultados mais nefastos, notou-se muito. E eu acho que o Braga baixou um bocado as coisas. E depois falhou golos incríveis, nomeadamente o Vitinha teve lá golos quase de bandeja que os falhou. Sim. E isso depois quem falha golos da e o Ricardo Horta falha o penalti. E o Ricardo Horta falha o penalti também. Que me parece, no meu entendimento, mal assinalado. Mas sim, esse é o meu entendimento. Sim, mas pronto, mas teve uma oportunidade ali para o Braga, pelo menos, não perder o jogo. O Casa Pia está a fazer uma boa época, uma equipa de sensação no campeonato, para já. Sim, altamente bem classificada, bem da segunda liga. Muito bem classificada. E vamos ver. E pronto. Pronto, e como a competição não para, sobretudo por causa do Mundial que se aproxima-lhes a passos largos, temos já na próxima quarta-feira a repetição do Estoril-Benfica. Para a Taça de Portugal, claro, e vamos focar-nos sobretudo no Estoril-Benfica e no Mafra-Porto. Sim. O Estoril-Benfica, achas que vai ser a repetição do que se passou na Liga? Ora bem, para a Taça sempre jogos diferentes para o campeonato. O carisma é outro. Costuma-se dizer que no campeonato as equipas jogam 2 vezes, cai lá, jogam de maneira diferente, às vezes com os pontos, muitos pontos de avanço, que era o caso do Benfica que tinha em relação ao Estoril, o jogo calhou desta maneira. Com o Estoril na quarta-feira, acho que o Estoril vai se bater melhor. Já tem mais 2 jogadores daqueles que estavam lesionados, que já podem jogar, e portanto acredito que o Benfica não irá pelo menos com um resultado tão volumoso. Mas vai andar lá perto. O Benfica também tem já jogadores que vão poder jogar com o Estoril para a Taça, e portanto vai entrar com um esquema de jogo um pouco diferente. Achas que o Roger Schmidt vai mexer na estrutura? Acredito que o Roger Schmidt ficou contente e ele mexeu, até tirou o Musa e outros e tudo, mas mais para dar minutos do que por eles estarem a jogar mal, que até estava a jogar muito bem. Sim. Nomeadamente o Musa estava a fazer um grande jogo. Fez lá 3 situações de grande E até continuámos com o fenómeno António Silva, exatamente. com dois brasileiros Silva conceituados no branco. Exatamente. Portanto, o Benfica tem jogadores a mais a nível da defesa, que também tem que ver o que é que vai fazer, ou pô-los a rodar, ou qualquer coisa do género. Mas então o Estoril-Benfica, qual é a tua previsão? Eu acredito que o Benfica vai lá ganhar também. Mas não com pode tanta não ser facilidade. por 4 ou 5, mas vai lá ganhar também e vai continuar na Taça. E o Porto também. E o Mafra-Porto? O Mafra também. O Mafra vai dar um bocado de luta, porque o Mafra tem boa equipe, tem um bom treinador, já falei aqui o ano passado dele, o Ricardo Sousa. Uma boa ideia de jogo. Uma boa ideia de jogo, bons jogadores. Perdeu um jogador que foi dos melhores no Estoril, que é aquele Martins, que está lá a jogar lá na frente, que era o o que foi um bom jogador. Era um dos melhores jogadores do Mafra. Eu não sabia que era do Mafra. Era lá do Mafra para lá. Foi uma boa aquisição. Mas parece um bom jogador, sim. São os dois na frente, ele, um em cada lado, o Tiago Gouveia e ele do outro lado, são terríveis a jogar os dois. E, portanto, o Porto, com maior ou menor facilidade, vai passar também à fase seguinte. Os outros jogos são jogos que pode acontecer aqui. Já não digo muito tombas gigantes, que já tombaram a maior parte deles, mas há aqui jogos entre a primeira divisão, que um deles é, que é o caso, por exemplo, de Gil Vicente com o Arouca, ambos de primeira, um deles vai sair, não é? E temos outros aqui. O Arouca está moralizado, ainda agora ganham fora. Temos um Famalicão com o Domiense à partida. Não tem grande problema até que joga em casa. Há aqui uma coisa que eu gostava de realçar. Acho que continua mal em termos de sorteio da taça, que devia continuar a existir a prioridade às equipas mais baixas. Porque nós temos aqui, por exemplo, um Famalicão, para dar um exemplo, joga aqui o Famalicão em casa com o Domiense no Campeonato Nacional. Era o Domiense
Famalicão. Pois, era seria mais e depois, o mais espírito à da frente, taça. era sorteio puro, e tudo bem. Ok, Quando tivesse as pronto. equipas mais dotadas. E assim terminamos com esta sugestão do Fernando Não, Jorge. temos Temos o a quê? jornada número 13, que é a última, antes da paragem. sim, para o sim, coisa, sim. em que Pronto, vamos em- ter o Benfica. um clássico aqui no Bessa, Boa Vista o Boa Vista Porto. Porto, que é um jogo importante. O Porto Sim. não pode ceder pontos sob pena de se atrasar irremediavelmente na caminhada para o bicampeonato. E o Boa Vista também O começa a Boa precisar Vista de fazer pontos. Exatamente, o Boa Vista, como tem pouca tolerância também, jogou bem contra o Sporting, mas a partir daí são 4 ou 5 derrotas. Jogou mal no Rio Ave. Não é que jogasse muito mal, até podia ter ganho o jogo, teve bastantes oportunidades. O Wilson falhou lá golos cantados e um penalti também, que enfim, devia ter sido marcado e não foi marcado. E portanto o Boa Vista vai ter que se atirar a uma equipa difícil. O Porto vai ter algumas dificuldades para passar aqui no Bessa. O Benfica com o Gil Vicente. O Benfica com o Gil presumo que- Vicente. Eu já disse que o Gil Vicente vai ser um jogo que não digo que é fácil, mas não. É mais uma vitória do Benfica, porque este Gil Vicente, eu já disse e continuo a dizer, que vale nem 50% do Gil Vicente do ano passado. Sim, Está e provado que agora já trocou de treinador. E portanto anda cá em Pronto, baixo. o E Sporting. depois temos um Sporting. Vai a Famalicão, não é um jogo fácil. O Famalicão precisa de pontos e o Sporting vai ter que dar à perna também para pelo menos não há jogos fáceis. nesta paragem não haver mais perda de pontos. Eles não podem perder pontos. Depois temos os outros, um Guimarães Marítimo, um Passos Ferreira Vizela e por aí fora. Ok. Um Casa Pia também, que agora começa a entrar, nós falamos nos 5 primeiros, com o Desportivo de Chaves, e o Casa Pia está cá nos 5 primeiros. O Casa Pia, se ganhar, pode até ficar ali num bom lugar. Pode até ficar encostado ao Porto. Por Ok. exemplo. Pronto, e assim terminou mais um Passa a Bola. Espero que vos tenha sido do vosso agrado e nos despedimos com toda a amizade e desejando uma ótima semana para todos. O nosso obrigado e bom dia para todos.